Oi gente, bem-vindo ao canal do JB. Como de costume, desta vez eu vou fazer 4 solicitações. A primeira, que você dê um like no vídeo, quer dizer, você diga que curtiu, porque é importante. Segundo, se inscreva no canal, ok? Nesse vermelhinho, estamos conversados. Em terceiro lugar, se você desejar, você clica nesse sininho, que cada vez que eu postar um vídeo novo, você será um dos primeiros a receber. E em quarto lugar, eu gostaria muito de saber o que é que você pensa, o que você acha sobre esses vídeos que eu posto. Você pode concordar, pode discordar, você pode acrescentar algo às nossas falas. Fique à vontade que esse canal é nosso, eu não vou me chatear de maneira alguma. Pois bem, no último vídeo nós falamos sobre uma igreja pentecostal clássica histórica, no caso a Missão Evangélica Pentecostal, que estava fazendo 81 anos de fundação aqui no Brasil. Alguns colegas me pediram que eu falasse sobre a questão da exigência de um candidato a um cargo eclesiástico ou mesmo fiel da igreja, necessariamente ele ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas estranhas. Será que é necessário de verdade? Será que não poderia mudar um pouquinho essa doutrina? Porque muitas pessoas têm, elas possuem qualidades, possuem qualificações para exercer um cargo eclesiástico, mas não exercem porque falta um ponto: o batismo com o Espírito Santo e a evidência do falar em novas línguas. Será que se eu desejasse um cargo assim, eu não poderia fingir que falei em novas línguas? Como é que iam saber? É sobre isso que nós vamos falar, gente. Bem-vindos. Olha, nós não vamos aqui descer a profundidades nas explicações, nem tampouco, assim, explicações rasas. Mas eu tentei encontrar um meio termo, e vou tentando, de acordo com o meu discurso, e atingir a todos aqueles que assistem o nosso canal. Dar respostas. Aí então você vai procurar outras respostas em livros, em textos bíblicos, né? Que aqui nós temos um canal limitado exatamente por causa do tempo e porque a própria, a própria maneira de postar aqui não remete muito a gente fazer discussões teológicas tão profundas. Vamos lá. Novamente eu quero deixar claro aqui que eu e muitos pesquisadores, nós colocamos categorização, e eu sou fã disso aí, para entendimento melhor, no movimento pentecostal, para que ele seja entendida, né, assim, em partes específicas. Eu já postei vários vídeos aqui no canal, no nosso canal, sobre essa leitura. Mas não custa lembrar. Nós temos os pentecostais clássicos, que nós vamos falar hoje, os históricos, né? Que é a Congregação Cristã, a Assembleia de Deus e a Missão Evangélica Pentecostal. Os neopentecostais e os pós-pentecostais, que nós vamos falar em outra oportunidade, que já falamos também tantas vezes aqui no canal. Nesse sentido, nós falaremos aqui dos pentecostais clássicos, quer dizer, o primeiro grupo a chegar ao Brasil. E enfatizar essa mensagem de que o fiel ele deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Já explicamos também o que é isso, esse batismo. E a evidência do falar em novas línguas. Nesta ocasião, assim, nós falaremos dos pentecostais clássicos que são representados por essas igrejas que eu citei: a Congregação Cristã, a Assembleia de Deus e a Missão Evangélica. Quando falo Assembleia de Deus, sempre me refiro ao Pará. E a Missão Evangélica Pentecostal. Respectivamente, chegadas em 1910, 1911 e 1939. Alguns que defendem que o pastor, o diácono, o presbítero, demais cargos eclesiásticos na igreja, ele não deve ter essa regra de ser, essa tônica de ser batizado com o Espírito Santo e o falar em novas línguas, lutam incansavelmente para que seja retirado esse ponto. Mas eu quero concluir esse discurso todinho que eu vou falar aqui com o final, que é o argumento mais precioso para alguns que defendem que esses cargos, bem como o fiel da igreja, não pode deixar esse aspecto, porque senão o movimento pentecostal clássico ele perde sua categorização, porque é a evidência principal de que ele é pentecostal clássico. Se ele perder isto, essa exigência,
essa evidência do falar em novas línguas, ele estará migrando para uma outra categorização. Já falei nisso também sobre o meu livro, o Metamorfoses e Necroses, que ele tem como tese exatamente isso, a migração do pentecostalismo para novas categorias. Essas 3 igrejas que eu citei, elas possuem em seus manuais de doutrinas, ou credo, seja lá como eles sejam chamados, a mesma formação teológica no sentido de argumentação bíblica. Se diz lá, né, juntando os 3, cremos na realidade do batismo com o Espírito Santo, nos dias de hoje, segundo Atos capítulo 2, verso 4, na evidência do falar em línguas estranhas, segundo Atos 19, capítulo 6, e com o propósito de nos outorgar poder para testemunhar de Jesus Cristo. Atos 1, capítulo 8. Em segundo lugar, cremos nos dons do Espírito Santo atuantes na igreja. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. Então, esses são os argumentos bíblicos básicos. Evidentemente, gente, sempre quero lembrar, você procura outros aí para dar respaldo àquilo que eu falo aqui. Ou então discordar. Alguém pode dizer, mas isso pode ser interpretado de outra maneira. Não diz que deve ser uma regra. Ok, vamos seguir e retornaremos a esse ponto. Quanto à questão de cargos ou função eclesiástica, nós sabemos que separar obreiros é uma tarefa do pastor da igreja e seus auxiliares. Isso não é fácil. Qualquer pastor que esteja assistindo, ele vai concordar com isso. Ele vai concordar fielmente no que eu estou falando. Que não é uma tarefa fácil. Ele é pressionado de várias maneiras. Até pelos membros. Olha, irmão fulano de tal, ele pode ser um diácono, ele pode ser pastor. Tá? E a própria consciência dele vai estar pressionando se ele deve ou não separar e consagrar aquela pessoa para um cargo eclesiástico. Ora, o pastor não é onisciente, está sujeito a erros, qualquer pastor. Então, escolhas erradas, elas trazem grandes prejuízos à igreja e podem prejudicar o próprio obreiro, o escolhido. Pois se ele não tiver um chamado para o ministério, ou não estiver preparado, ele pode se decepcionar com ele, e profundamente. E também decepcionar muita gente, que ali apostou que ele era o chamado. Então não adianta o fiel assim apresentar o desejo, né? Ele precisa ser avaliado nessas 3 igrejas. Ele precisa ser testado para se aproximar, para que ele se aproxime ao entendimento unânime do grupo que está avaliando, que aquela pessoa realmente ele tem um chamado para uma determinada função. Estou falando, por enquanto, só dos cargos eclesiásticos. Isso também está nos manuais de doutrina das igrejas. É necessário, além disso que eu estou falando, batismo com o Espírito Santo e falar novas línguas, vários outros elementos, que a gente vai citar alguns aqui. Para isso, né, as igrejas criaram regras, gente. Uma avaliação que pudesse se aproximar de acertos, porque nem sempre terminam em acertos. Vocês hão de concordar comigo, aqueles que não concordam com isso, que era necessário a igreja se organizar. Ela criar manuais, ela criar, além do seu credo, criar manuais que pudessem administrar, saber como administrar a igreja. E um desses pontos é justamente a escolha e a consagração, que eu já falei também aqui no canal, que é isso, a consagração de pessoas específicas para a obtenção de cargos e a função na igreja. Os manuais da Assembleia de Deus, da Missão Evangélica, são bem parecidos, em alguns pontos. Eu tentei assim fazer uma junção dos dois e apresentar para vocês, né, para que a gente possa ter entendimento. A exceção, é claro, é da congregação cristã que não possui presbítero ou pastor. Pastor, só Jesus. Está escrito, inclusive, lá no manual de doutrina. Eles possuem anciãos, né, que comandam a igreja, além de diáconos. Mesmo assim, essa função de diácono, essa questão do Espírito Santo e batismo, tem o mesmo pensamento das igrejas pentecostais históricas, Assembleia de Deus e a Missão Evangélica. Por incrível que pareça, mas é exatamente assim. Mas vamos ver lá o que a Assembleia e a Missão Evangélica pensam a respeito da consagração, a escolha, a consagração, a separação, a consagração de obreiros, chamada assim, no evangeliquez bem claro. Primeiro,
ele deve ter pelo menos, assim, um tempo de igreja. Ele não pode ser uma pessoa neófita. Essa é a recomendação bíblica de Paulo a Timóteo, né, para a ordenação de presbíteros. É que ele não fosse neófito. E o que essa palavra significa? Neófito, neo, né, que é novo, e fide, que é fé. Portanto, significa novo na fé. Ele não pode ser um novo convertido. Tanto o diácono, quanto o presbítero, quanto o pastor, muitos, eu sei que muitos líderes, eles escolhem aquelas pessoas que estão chegando na igreja, vamos colocar como obreiro, gente, para dar uma força e ele aumentar a fé. Isso não é legal. Não é bacana, não é honesto com você e nem com a pessoa. Você pode simplesmente destruir ali a vida de um novo convertido no sentido espiritual. Porque de repente ele vai começar a participar das reuniões e ver alguns probleminhas que nós estamos acostumados a ver na nossa igreja e o cara se escandalizar com aquilo, ó, pica a mula. Então não é correto você colocar pessoas que estão chegando na igreja para funções nessa mesma igreja. Mas isso aí é a cargo de vocês, que vocês são pastores. Alguns são pastores. É só uma recomendação que eu digo, uma avaliação que eu faço aqui dessa questão. Né? Chegou na igreja, se sente para aprender. Segundo, deve ser batizado no Espírito Santo. Entende-se que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que capacita o crente para fazer a obra do Senhor com fé e ousadia. E esse batismo ele tem que estar acompanhado com a evidência do falar em novas línguas. Está tanto no manual da congregação cristã, na missão evangélica e na Assembleia de Deus. Quarto, deve ser casado e ter uma carta da esposa atestando a sua conduta cristã. Sabe assim, nós sabemos, né, que tem muito assim, tem aquela coisa de viver abraçado com a esposa na igreja, nos locais, beijando e abraçando, meu amor, meu amor, meu amor. Mas a verdade, em casa, uma conduta cristã não é essa. Então a esposa deve rasgar o verbo mesmo, escrevendo. Eu acho interessante isso. Entregando uma carta na igreja, atestando que aquele candidato realmente é um homem correto em suas atitudes para com a esposa. O apóstolo Paulo falou certa vez, né? Se alguém não tem cuidado com sua família, não pode cuidar da igreja de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, 5. E, assim, uma coisa bem polêmica, né? Que ele deve ter o nome limpo na praça. Aí sim, aí o ministério, algumas igrejas pedem isso, essas duas aí. Pede que o ministério pede que o cidadão ele vá procurar uma certidão negativa no cartório, na cidade, bem como questão de SPC, Serasa e tal. Sabemos que muita gente fala aquela coisa, não quero papo com crente, que crente é enrolar. Então o pastor ele deve ter menos erros possíveis. É um humano como qualquer um, mas tentar errar menos. E em último lugar, deve ser um fiel dizimista, porque aí ele vai ter moral para falar com os membros que ele também é dizimista. Estes são os principais requisitos. É claro que existem muitos outros que devem ser considerados pelo pastor local, pelo ministério, a vida de oração, santidade, frequência nos cultos, escola dominical, etc, etc. Tem alguns que frequentam muito a escola dominical só enquanto está na fase da avaliação. E depois vai para a galera, né? Muda tudo. Então esses pontos poderiam até ser modificados, gente, em assembleias. Poderia sim, mas corre um risco muito grande, sabe? Quem é evangélico, participante ativamente do movimento, sabe que muitas pessoas possuem mais qualificação. O camarada, ou para algumas igrejas, a mulher, os dois têm muito mais qualificação, virtudes do cristianismo, do que alguns candidatos que são aprovados. Isso a gente sabe, não adianta você negar isso, que é verdade, nós sabemos. Mas é preciso entender que essas regras, elas não existem no acaso, ou porque alguém forçou a interpretação bíblica. Quando eu falei dessa tipologia do pentecostalismo, de pentecostais, neopentecostais e pós-pentecostais, é porque se divide não somente pela data em que ocorreram sua chegada ou organização no Brasil, mas principalmente por suas ênfases. Cada um grupo desse tem uma ênfase específica. Né? É claro que todas elas creem nas mesmas coisas, mas existem ênfases diferentes. Para não atrapalhar muito a nossa conversa aqui, eu vou apenas falar da ênfase pentecostal. Esse é o marco fundante para saber se aquele grupo é um pentecostal histórico. Bom, gente, essa
é a parte mais importante do meu discurso todo aqui. Esse é o marco fundante para ser um pentecostal histórico. A data de chegada ao Brasil e à organização e sua marca ancestral. Então, a data de chegada e a sua marca ancestral. O que é isso? Quer dizer, a sua ênfase. Nesse caso, a Assembleia de Deus, a congregação e a missão evangélica dão como ênfases principais o batismo com o Espírito Santo e o falar em outras línguas. Isso caracteriza, é um sinal. É um sinal que esse grupo é pentecostal histórico. E esse é o sinal. Claro que as curas, as profecias, etc, que os pentecostais creem, estão presentes nesse grupo. Porém, essa ênfase primária da marca fundante, ela não pode simplesmente ser suprimida de sua doutrina. Ou seja, se suprimir, se retirar isso, ela estará caminhando para uma outra categoria. Neopentecostal, ou pós-pentecostal, ou qualquer outra coisa. Pois ela vai descaracterizar a sua ênfase no pentecostalismo histórico. Isso é a minha teoria, escrita lá no livro Metamorfoses e Necroses. E tanto eu quanto vários autores, eles escrevem o mesmo argumento. E eu me baseio exatamente nessas leituras e na minha leitura como um participante do movimento pentecostal. Desde o início, em 1900, com o pentecostalismo moderno, com Charles Fox Parham, que foi o pai do pentecostalismo o pentecostalismo moderno, lá em Tópica, já estava na doutrina. Ele foi o grande teólogo dessa época do pentecostalismo. Quando William Seymour, chegou à Rua Azusa, que foi aluno de Fox Parham, ele também pregava a mesma doutrina. Desde o início, em sua chegada ao Brasil, tanto os missionários italianos, da Congregação Cristã, os suecos da missão da Assembleia de Deus e os canadenses e americanos da missão evangélica, eles marcaram bem e ensinaram essa doutrina, que os caracterizou como pentecostais históricos. E olha que esse ensino, ele era bem mais duro. Bem mais duro. Existem muitos livros, pessoal, que falam sobre esse assunto. Autores como Guth, Holland, Paul Freston, aqui do Brasil, e C.P.S., também aqui do Brasil, e por não dizer tantos outros que eu já citei aqui, inclusive no canal, tem nos livros que nós já escrevemos, que não são, esses não são, nem nunca foram pentecostais. Eles escreveram sobre o assunto, estudaram sobre o assunto. O Holland, por exemplo, passou pelo menos 40 anos da vida dele estudando sobre os pentecostais. Da maneira que eu partilho com vocês, e ainda por não falar em tantos autores pentecostais, aqueles que são pentecostais que vocês encontram em livrarias aí de cunho evangélico, que escreveram sobre esse assunto. Esse é o grande entrave para alguns, mas é uma marca do pentecostalismo, que aparece assim como dogma, sabe? É um dogma, muitos tratam desta maneira e não pode ser derrubado. O pentecostalismo histórico é marcado por isso, por sua ênfase. E a ênfase é o batismo com o Espírito Santo e o falar em novas línguas. O fiel deve buscar o batismo com o Espírito Santo e falar novas línguas. O pastor só pode ser consagrado desta maneira. Felizmente, aqueles colegas que me pediram para falar, eles não são adeptos dessa leitura. Mas essa leitura é de cientistas da religião, é de sociólogos, de pessoas que se debruçaram horas e anos a fio para estudar a religiosidade do movimento pentecostal, baseado nos aspectos mais longínquos, aspectos fundantes, as marcas ancestrais, como esses movimentos novos, como o que a igreja pensa a respeito. Tá bom? Espero ter contribuído e até a próxima, gente.